Fala, sedentos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com essa super novidade hoje, onde nós estamos aqui para lançar o nosso evento, o nosso maior evento do ano, Sedentos on Fire 2025. E nós lançaremos esse evento fazendo isso aqui, cara. Nós queremos sempre avançar, nós queremos sempre sair do lugar comum e avançar no reino de Deus. E para isso, hoje, nós vamos começar aqui um bate-papo fenomenal sobre o Sedentos on Fire e aquilo que Deus colocou em nosso coração. Para isso, né, obviamente, trouxe aqui os dois líderes de jovens, Aninha Fala, jovens sedentos. Um prazer estar aqui com vocês. e Matheus Damasceno. Fala, jovens sedentos. Já tô só. E aí, cara, hoje nós vamos falar aqui de um tema bem importante que Deus ele ministrou no nosso coração. Nós vamos falar o On Fire. Não sei se você viu na identidade visual, tem aí um dedo de identidade. E nós falaremos nesse tempo sobre aceitação e também identidade. Nós percebemos algo urgente, né, gente? Algo bem urgente na nossa Verdade. geração. Algo que tem muito tempo que a gente tem falado nas mesas, no lugar que a gente vai. E a gente entendeu que é o tempo de tratar isso. Então fica aqui com a gente, inclusive você que ficar até o final, nós teremos uma surpresa para você, porque ainda nós não liberamos inscrição, mas depois nós vamos liberar e também nós vamos liberar aqui uma surpresinha até o final, tá bom? Então Deus abençoe você e fica aqui com a gente. Gente, vamos lá. Começando o tema propriamente dito. Primeiramente, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, sobre a caminhada de vocês, e você já sabe o tema sobre identidade. Qual que foi a maior dificuldade de encontrar identidade em Cristo e também a maior dificuldade que vocês veem relacionada à nossa geração, né, no quesito aceitação? Damasceno começa falando aí pra gente. Posso começar? Então, esse assunto de identidade ele é algo pertinente a todos nós. E a gente vê muito, eu como um jovem também, né? Sofro muito com essa enxurrada de informação que chega pra gente. E aí, para quem não me conhece ou não acreditou que eu sou jovem, eu tenho 26 anos, sou casado com a Valesca. Há Dessa 3 vez. anos de casamento, 10 anos de convertido, inclusive daqui a pouquinho, em abril, vou completar 10 anos de batizado Nossa. na mesma igreja, amo a Portais Eternos, estou como líder de jovens ali há algum tempo, Uhum. e é muito bom você construir caminhada no mesmo lugar, porque você vê o fruto de você permanecer, entender e aprender quem você é. E quando eu estava hoje de tarde refletindo sobre esse podcast, eu lembrei de um momento legal da minha vida que eu queria até trazer aqui para a gente começar. Uhum. Foi quando eu tinha lá meus 11 anos, 12 anos, e eu tinha muito Esse já conflito tem com o o meu tempo, hein, nome. pessoal? Bastante. Um pouquinho só. Umas É. décadas. Mas eu tinha muito conflito com o meu nome, porque o Matheus, ele é um nome que não tem apelido. Você vai falar assim, ah, mas aí vem mate. Mate parece mais com matemática do que com apelido carinhoso. É. E aí eu ficava pensando, pô, eu queria mudar de nome. Erraram no meu nome. E aí eu ficava pensando em nomes legais. E eu cheguei na conclusão, quando eu tiver um filho, meu filho vai chamar Leonardo, porque Léo é legal. E aí Cara, eu formei uma ideia em cima de uma crise de identidade que eu estava tendo. E isso que nós vamos falar aqui hoje, para você não tomar decisões ou formar a sua vida em cima de decisões erradas por causa de conflitos ou momentos de identidade que você pode estar passando de uma crise. É normal ter crise, mas hoje você vai sair dela. sim. Aninha, fala também, Aninha, pra Bom, gente. meu nome é Ana Carolina, é Ana com 2 N's, Os dois aí. mas fez esse ano 8 anos, né, que eu tô na igreja. Não nasci num lar cristão, mas graças a Deus, Jesus me encontrou e isso aí é um privilégio Graças a para mim. Deus. E eu sou suspeita para falar desse tema. Todo mundo já sabe que é o tema que eu mais gosto de conversar sobre, mas é exatamente porque eu tive muita dificuldade relacionada a essa área, principalmente porque com meus 17 para 18 anos eu fui convocada para estar na liderança dos jovens e Nossa. estou até hoje. Então foi um tempo onde Deus tratou muito assim sobre a minha identidade, sobre a forma como eu deveria me portar, Uhum. principalmente também com comparações, porque quando a gente entra em algum ponto novo, algum nível novo, propósitos novos, algo que se aproxima mais do nosso chamado, a gente também é convidado a ter um nível maior de responsabilidade. Uhum. E aí é impossível você pegar uma responsabilidade sem saber ao certo quem você é. Sim. Então, esse aí foi um marco, assim, na minha vida espiritual e ministerial, que exigiu muito de mim, foi um ano intenso, assim, de entender o que Deus tinha me chamado para fazer, a forma que Ele tinha me chamado para fazer. Isso aí foi essencial em tudo aquilo que nós estamos construindo hoje. Então, acredito que eu gosto muito desse tema por se relacionar demais com muitas coisas que eu passei naquela época, assim, e eu entendo também como parte de um processo.
Sim. E para vocês, assim, só para perguntar, né? Nós conhecemos o pastor Watson, sabemos como é que ele é, mas só para contextualizar aqui, como é que foi o convite para ser líder de jovens? Damasceno começa que ele está um pouco mais tempo. Mas fala pra gente como é que foi, se foi um convite, você estava orando sobre isso, se você jejuou 6 semanas, se você fez um propósito, apareceu um anjo para você e falou o seguinte: eis aí o novo líder de jovens, ou foi somente algo que aconteceu naturalmente na sua vida? E se você ficou em busca dessa identidade o tempo todo, ou se foi algo que Deus foi revelando aos poucos? Então, eu diria que foi um pouquinho de tudo, na verdade. Teve anjo, teve Deus, teve pastor, teve eu, teve coisas naturais e sobrenaturais, mas eu não consigo falar sem lembrar do livro Laranja. Eu lembro que eu estava num congresso e esse congresso ele tinha um tema de soberana vocação e foi algo que Deus estava direcionando muito. 2018, o ano, foi um ano que Deus sacudiu a minha vida, ele tinha preparado tudo e eu lembro que estava na metade do ano o congresso. E nesse congresso eu senti muito de comprar um livro. Esse livro da capa laranja, o título dele era Como Liderar Jovens. Lembro. E aí, quando Deus me direcionou a comprar esse livro, eu tive uma certeza: Deus vai me usar para levantar o próximo líder de jovens. Eu vou comprar esse livro e vou entregar para ele. E teve um processo até eu ser convencido por Deus de comprar o livro. Comprei o livro, trouxe ele para casa e fiquei orando algum tempo. Deus, para quem que eu entrego o livro? Para quem que eu entrego o livro? Toda vez que eu saía de casa sabendo de para quem que eu ia entregar, eu esqueci o livro em casa. Então eu ficava nesse processo de repetição. Quando eu pensava em alguém, eu esqueci o livro. Quando eu levava o livro, eu esquecia de quem que eu ia entregar. E aí passou-se o tempo, num belo culto na Portais. A gente sabe que o Portais é muito dinâmico, acontece Aham. muita coisa num culto. O pastor Watson, ele fez o convite para a gente. Vamos ter uma mudança na liderança da juventude e queremos saber se você topa fazer parte disso aí. E quanto tempo ele te deu para dar a Ah, resposta? até o final do culto. Que isso, velho. É, Foi o culto mais rápido da minha vida. imagino. Eu lembro que durante o culto eu tinha 2 pensamentos na minha cabeça. Primeiro, eu não estou preparado. E o segundo, é de Deus. Porque aí Uhum. eu lembrei do Do livro. livro, eu lembrei do que Deus já tinha feito antes, e aí eu tinha uma certeza, aquele era um chamado de Deus, não era um chamado humano. Uhum. E aí a terceira certeza que eu tinha logo em seguida, tem que ir para casa ler o livro, Nossa, que eu não tinha lido ainda. aí você foi ler. Fui ler e em todos os meus momentos de caminhada na liderança, o legal foi que, como eu tinha certeza de que foi Deus que me chamou para aquilo, eu Uhum. nunca duvidei disso. Então, toda dificuldade que eu tinha, eu olhava e falava assim: Deus, o Senhor me trouxe até aqui. Uhum. Então, o Senhor vai me levar adiante disso aqui. Não foi eu que pedi, não foi eu que cacei, não Ele foi eu que levou. provoquei. Deus me trouxe, Deus me leva. Uau, muito forte. E o seu, Aninho, como é que foi? Bom, antes de falar, né, do dia propriamente dito que aconteceu o convite, ou convocação, né, eu acho que é mais assim, eu gosto de falar que eu entrei na igreja sendo inserida num discipulado muito intenso, Uhum. assim, pelo pastor, né, enfim, com a Glá. E aí eu acho que isso fez total diferença, assim, na minha vida, no meu crescimento, até Uhum. porque eu não me lembro de um tempo onde eu passei desacompanhada de alguém. Desde Sim. que eu batizei, eu fui acompanhada, e nesse sentido me ajudou mais no meu Uhum. crescimento. E aí, basicamente, após poucos anos, né, que eu tinha me convertido, já estava, né, fundamentando ali em alguns princípios, eu lembro que num dia, assim, numa segunda-feira, eu levantei da cama e do nada era como se Deus sussurrasse no meu ouvido: e se você um dia fosse líder de jovens? E Nossa. aí eu lembro que nesse dia pra mim não fez muito sentido, mas eu fui pro quarto dos meus pais, era de manhã. E aí, antes de ir pra aula, eu lembro que eu fui pro quarto deles e falei: pai, mãe, se Deus me chamasse pra ser líder de jovens atualmente, qual seria a resposta de vocês? Nossa. E aí eu lembro que eles falaram: hã? Que absurdo, você vai fazer 18 anos ainda e não sei o quê. Eu falei: não, o que vocês achariam sobre? E aí, depois de muita conversa e tudo mais, muito alinhamento ali, foi engraçado que eu não sabia que eu precisava daquela autorização um pouco mais tarde. Uhum. E aí eu lembro que eles falaram: não, a gente super abençoaria, a gente entenderia que é um chamado e tudo mais. Passei o meu dia tranquilamente com aquele sussurro ali no meu espírito. E aí, na parte da noite, fui pro monte. Hum. E aí, na nossa igreja, a gente tem costume de ir pros montes, assim, durante a semana, né, dos nossos propósitos. E a gente tava numa semana de acampamento. A gente teria o acampamento na sexta, no sábado e no domingo. E isso era uma segunda-feira, então faltava 5 dias pra iniciar o acampamento. Cheguei lá no monte, muito animada. E eu meio que tinha esquecido daquilo que tinha acontecido durante o dia. Uhum. Chegou lá, o pastor conversou muito com a gente sobre disponibilidade.
E a todo momento ele falava, não, você tem que ser disponível, você tem que ser isso e aquilo. E eu, né, muito agitada, com aquele lado meio sanguíneo meu, eu falava, eis-me aqui, o monte inteiro gritando, eis-me aqui. Mal sabia eu o que que aquilo geraria, assim, no mundo espiritual. É perigoso, é oração perigosa. Meu Deus do céu. E eu falei uns 10, 15 eis-me aqui durante o monte. E aí, quando acabou o monte, o pastor chegou e me falou assim, Ana, lá em cima, no pé do monte, eu preciso conversar com você. Eu falei, não, beleza. Última coisa que passei pela minha cabeça é que aquele sussurro talvez se tornasse real. E aí eu subi, meio apreensiva, achando que eu tinha feito alguma coisa errada, que quando o pastor te chama pra conversar, ou vem bomba, ou vem bomba. Então, assim, eu já fui naquele sentido. E aí, chegando lá em cima, tinha uma roda, tava eu, Damasceno já era líder de jovens, eu, Damasceno, ele, e mais algumas outras pessoas, e ele virou pra mim e falou exatamente assim, Ana, nós vamos ter uma mudança na liderança dos jovens, e você vai ser a nossa nova líder de jovens, e você vai tomar posse disso na sexta-feira. Nossa. Ele não me perguntou, ele me disse que eu seria a nova, e ele falou, vai ser na sexta-feira, o que você acha? Eu falei, pastor, como eu me lembrei muito daquilo que eu tinha feito de dia, talvez se eu não tivesse o ID dos meus pais, né? Porque eu era menor de idade na época. Talvez eu teria dificuldade de aceitar aquele chamado ali. E aí, na hora que ele falou, eu falei, olha, meu pai e minha mãe tá liberado. Eu precisava dessa autorização e dessa permissão, pra mim eu tô dentro. Eu nunca vou fugir daquilo que Deus direcionar. Uau. Então, naquele dia, eu falei um sim, fui embora pra casa desesperada. Não sei como passei aqueles 5 dias. E assim, sendo bem breve, eu lembro que, quando eu falo, né, que fez muito parte da minha vida, assim, a questão de identidade, não foi porque eu tive dúvidas de que Deus me chamou pra isso. Muito pelo contrário, desde que o pastor falou comigo, eu assumi aquilo ali, tomei posse, falei, não, a partir de hoje é isso e pronto, acabou, não tem outra opção. Só que a questão muito foi como eu iria me posicionar ou ter essa postura sendo tão nova. E como que eu iria ter essa legitimidade até com pessoas tão mais velhas do que eu? Sim. Na época, eu fui me colocada a liderar pessoas com 23, 25 anos, e eu tinha menos de 18. Nossa. Então, foi uma dificuldade pra mim. E aí, um exemplo, né, de coisas que passavam, assim, questão de identidade comigo. Eu, por exemplo, sou um pouquinho mais brava que o Damasceno, se eu parar pra pensar. O Damasceno é aquele cara ali mais light, mais tranquilo, quem conhece sabe. E aí, eu sou um pouco mais firme, eu sou um pouco de chegar e de colocar no lugar, de conversar. E eu lembro que era uma das coisas, por exemplo, que passava na minha cabeça. Coisa tipo assim, cara, será que eu tenho que ser igual o Damasceno, de ser mais tranquila e tudo mais? E eu falava, não, eu te chamei assim, é pra você fazer assim. Então, era como se eu fosse tomando posse não só do meu chamado, ministério, mas também dos dons, talentos e principalmente as qualidades que Deus tinha colocado em mim. Então, talvez a minha capacidade comunicativa ou talvez minha capacidade de chegar e de conversar um pouco mais firme foram coisas que, se talvez eu quisesse ser igual ao Damasceno, talvez a gente não teria um equilíbrio e um alinhamento igual a gente tem hoje. Então, assim, eu e o Damasceno somos muito diferentes e graças a Deus por isso eu vejo nisso, assim, pontos muito positivos, falo isso com todo mundo. Então, foi nesses pontos, assim, que na época eu tive essa dificuldade de conciliar ali, de entender o que a Ana, de 17 anos e pouco, que já tinha entendido quem ela era em Deus, mas como ela faria aquilo que ela era de onde ela foi chamada para ser. Sim. E eu percebi aqui uma coisa que, né, já entrando no tema, é que a gente às vezes acha que a nossa posição, ou seja, o título de líder de jovens, por exemplo, está muito atrelado à nossa identidade. E, obviamente também está, né, gente? Não vamos tirar isso. Só que, cara, a gente esquece de uma coisa: quem a gente é antes de ser o líder de jovens. Porque, gente, essa é a maior luta que eu vejo hoje, não só na igreja, mas no meio do evangelho mesmo, no Brasil inteiro. As pessoas, elas se apegam aos cargos, se apegam assim, sobrenaturalmente, até estranho o jeito que a pessoa se apega. Inclusive, eu vejo hoje que a maioria das pessoas que não são tratadas por Deus antes não entendem a sua filiação, o jeito que Deus chama ela, o jeito que Deus ama ela. Essas pessoas tendem a cair no futuro. E eu vejo assim que, se a gente não entender isso urgentemente, inclusive é o tema que a gente vai tratar no On Fire, Sim. é que, se a gente não descobrir o que a gente é antes dos nossos cargos, alguma coisa vai acontecer. É interessante você falar isso, até porque eu gosto muito de retornar, assim, de que todo mundo, muita gente depois, eu prego muito sobre identidade, eu sei que todas as vezes que eu prego sobre isso, os jovens vêm depois do culto e perguntam assim, Ana, como que eu vou saber quem eu sou? Nossa. E aí é complicado porque a primeira coisa que todo mundo pensa, né, filho de Deus, ser amado, perdoado, justificado. Mas eu acho que não para por aí, sabe? Isso aí a gente sabe de cor, a gente sabe que a gente foi chamado, foi perdoado, justificado. Mas eu gosto muito também de falar que, olha, se você não sabe quem você é, faça somente uma coisa, sirva. Uau. Porque o que eu aprendi, assim, igual eu falei, entrei num discipulado intenso ali quando eu
me converti, pra mim foi a grande chave da minha vida. Eu aprendi muito a servir. Então, quando eu virei líder de jovens, eu não tive dificuldade disso. Uhum. Tanto que no dia que eu fui virar líder de jovens, teve um episódio, assim, bem engraçado, que as meninas até me zoam, é que eu tinha esquecido que era o dia de eu tomar posse da liderança dos jovens. E eu tava lá embaixo lavando banheiro. Lá no acampamento a gente tem 2 andares. E eu tava lá embaixo ajudando uma jovem minha a lavar banheiro. E eu não tinha dificuldade nenhuma naquilo, mesmo sabendo que eu me tornaria líder de jovens. Tinha esquecido que estava acontecendo uma homenagem lá em Aham. cima. E aí desceram, Ana do céu, tá te procurando lá em cima. Não sei o que, a liderança de jovens. Eu falei, meu Deus, eu tinha esquecido. Então, algo que o pastor, assim, sempre colocou isso muito intrínseco no meu coração é que, antes de qualquer coisa, que a gente é Uau. servo. Então, maior é aquele que serve. Isso é bíblico. E Jesus também, nós como somos imitadores de Uhum. Cristo, o modelo de Cristo é esse, da gente servir. Então, eu falo assim, se você tem dificuldade de servir, cara, provavelmente você não tem ideia daquilo que Deus chamou pra fazer. Então, se você tem dificuldade em ser servo, em se ver menor, em se ver no bastidor, isso É. é muito difícil. Inclusive, a gente chegou aqui e uma das coisas que o cara do estúdio, né, falou com a gente é que ele tá acostumado a trabalhar nos bastidores. Isso pra mim, cara, é surreal, porque eu admiro quem tem facilidade em saber o seu lugar e Uau. trabalhar nos bastidores sem querer estar ali em cima de um púlpito, sem querer estar ali, provavelmente, estando na linha de frente. Então, eu acho Uhum. isso incrível, assim, você saber o seu lugar no bastidores, eu acho diferencial. Esse ponto é importante de servir. Inclusive, eu vejo Jesus fazendo isso sensacional, assim, naquela passagem que ele decide lavar os pés dos discípulos. Ele sabia quem ele era, a Bíblia fala que ele descobriu, não é que ele descobriu, ele já sabia, veio uma revelação profunda de quem ele era. E aí, o que ele faz? Ele levanta e começa a servir o discípulo, vou lavar os seus pés. Só que eu vejo também, eu lembro que o Damasceno pregou, foi uma das primeiras mensagens que você pregou na sua vida. E aí, o Damasceno pregou, se eu não me engano, tá em Mateus 16, ou 17, quando Jesus ele tá conversando com Pedro, né? Na verdade, está conversando com os discípulos, e os discípulos estão aquela dúvida toda, e Jesus está falando o seguinte, ó, uns estão dizendo que eu sou João Batista, outros estão dizendo que eu sou Elias, ou outro profeta, e vai dizer o seguinte, e vocês? Quem diz que eu sou? Aí Pedro levanta, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí eu lembro que Damasceno começou a contextualizar ali. Porque a gente, muitas das vezes, quer saber quem nós somos, mas não entendemos quem Jesus é. É. E aí, tipo assim, o que muda, Damasceno? Tipo assim, da gente entender quem Deus é primeiro, entendeu? Porque, igual eu falei, Jesus entendeu aquilo que ele carregava, né? Já conhecia o Pai, ele era um com o Pai, ele dizia, eu e o Pai somos um. E aí, o que ele decide? Vou servir. O que impacta? Ele vai e declara a identidade de Pedro. Tá bem o que acontece outras coisas com Pedro depois, né? 2 versículos depois, mas ele declara, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Mas antes, Pedro descobriu e sabia que ele era o Cristo. Não é isso? O ponto legal que eu acho dessa passagem é que ele reforça a história de que a Bíblia ela é cristocêntrica. Uau. Então, na verdade, quando Pedro estava vivendo aquele momento, ele descobriu uma coisa: a origem está em Deus, ela não está em mim. Uau. Eu não encontrei um Deus que me serve, um Deus Uhum. que vai me agradar, um Deus que vai me usar somente, ou eu usar esse Deus. Mas eu encontro a origem em Deus e não tem como eu encontrar essa origem em Deus sem entender quem Ele é para mim. Uau. Então a Bíblia vai apresentar Deus como a minha vida, como luz, como salvação, como alegria, como força, ou seja, todas as coisas que nós precisamos para viver. E aí, quando eu olho para Cristo e entendo quem Ele é, fica fácil o quê? Deus consertar aquilo que se perdeu. Porque lá Hum. no Éden tinha um Adão perfeito, com a identidade formada, Sim. com a mentalidade perfeita, sem nada estragado. Veio-se a humanidade, perdeu-se tudo, e aí a gente vê muito disso de os jovens com conflitos de quem eles são, ou Sim. de quem Deus chamou eles para ser, e no final você vai ver que eles estão com essa crise por causa de algo que deu errado. Uhum. Uhum. As pessoas duvidam de Deus por causa de algo que deu errado. Elas duvidam de se elas têm capacidade por causa de algo que deu errado. Deu errado. E aí, se elas olharem para aquele que é perfeito, elas vão conseguir retornar àquele estado inicial Uau. antes do erro, antes da falha, antes da acusação, antes de tudo que o inferno trabalhou para Uhum. desconstruir. E aí fica mais fácil. Você olha para Jesus e Jesus fala assim: ah, você já fez o mais difícil que olhar para mim. Agora deixa eu te mostrar o que que é fácil. Deixa eu te falar para que que eu te criei. Deixa eu te falar qual que é o propósito que eu Sim, tenho. forte demais. E a gente vê que Jesus, ele é acostumado com esse ambiente, assim, de a conexão com o pai era tão Com certeza. forte, mas tão forte, que ele não tinha dúvida de quem ele era. Inclusive, a Ana, vou citar só mensagens suas que eu amo ouvir.
Mas a Ana tem uma mensagem que ela fala de Jesus quando ele é acusado de ser o príncipe dos demônios. E aí, Ana, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque uma das coisas que eu vejo, a gente vai entrar no tema aceitação, que a gente falou um pouco de identidade, mas também a aceitação, é que a gente tem um problema gravíssimo na nossa geração, que é a aceitação. E Jesus, ele não tinha isso. Jesus, ele não tinha. Jesus, ele sabia tanto quem ele era, que ele não tinha dúvida daquilo que Deus tinha falado sobre ele. Então, a Ana pode até falar assim, né, que ela deve ter decorado aquele tempo, mas assim, quando Jesus, ele lá no Jordão, ele recebe aquela mensagem, ó, este é o meu filho. E aqui, Ana, eu queria que você falasse um pouco sobre também filiação para a gente contextualizar, porque além do serviço, também vem a nossa filiação. Sim. Como o Damar falou aqui, olha, Adão, o homem perfeito, que era o filho de Deus. Ele era o primeiro ser humano a qual Deus teve o prazer de criar tocando. Deus tocou para criar Adão, e esse toque é o que a nossa geração ela, o tempo todo precisa. A gente está vendo esse pessoal carente, querendo toque o tempo todo, na verdade elas não entendem que o toque que eles estão precisando é de Deus e de ouvir aquilo que Jesus ouviu lá no Jordão, Ana. O que a gente precisa saber é que tudo que precisava acontecer para nós sermos filhos já aconteceu naquela cruz. Graças Então, a assim, Deus. só para conectar um pouco com o que o Damar falou, lá em, se eu não me engano, em João 8, né, quando Jesus vem com várias afirmações de quem ele é, que eu sou a luz do mundo, eu sou isso e aquilo, ele fala algo muito precioso ali, uma chave que ele fala, que ele é um testemunho, assim, viável e eficaz, porque ele sabe de onde veio, ele sabe para onde ele tá indo. Então, cara, identidade, ela precisa de 2 pontos, de onde você veio e para onde você tá indo. Damar falou muito bem, né, da gente olhar para trás, entender de onde nós viemos, e aí que tá muito a questão da filiação, de nós entendermos realmente que né, nossas falhas, nossas dificuldades, isso aí mais não tem poder por conta de tudo aquilo que aconteceu na cruz. Sim. Então, assim, se a gente for parar pra pensar, até Jesus teve que se reafirmar em alguns ambientes de identidade, é o que você citou, quando Jesus, né, vai ser batizado lá por João Batista, e ele é imerso naquela água, a palavra diz, né, que aconteceu um fenômeno ali que foi um encontro realmente da Trindade. Teve a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uau. Quando Jesus é imerso naquela água, nós temos o próprio Filho, nós temos a voz de Deus vindo do céu dizendo: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então ali Deus está afirmando uma identidade de Cristo. Eu acredito que até para Jesus aquilo ali era importante, porque agora é que ele vai começar o ministério dele. Então, você que quer começar algo, ministério chamado Não Comece Sem Antes Entender aquilo que Deus sempre vai falar sobre você. Porque é perigoso, porque até Jesus que sabia quem ele era, daqui a pouco eu vou falar o que acontecia mais pra frente. Então ali nós temos o encontro da Trindade, o próprio Filho, a voz do Pai vindo do céu e a pomba como manifestação do Espírito Santo. E aí no próximo capítulo, já vem falando sobre a tentação, porque Jesus ele é levado ao deserto, né, para ser tentado com esse objetivo. E é engraçado que uma das primeiras coisas que Satanás vem falar com ele é: se tu és o filho de Deus. Então, olha só, Sempre usando si, né? pouquíssimo tempo antes, para parar pra pensar, 40 dias antes, ele tinha afirmado ali o próprio Deus, voz do céu. Você pensa ouvindo como se fosse um trovão do céu, afirmando quem você era, e logo em seguida Satanás vem: não, se por algum acaso você é filho de Deus mesmo, faça isso. Então, Jesus ele ainda estava firmado naquele ponto. Só que um pouco mais pra frente, e aí o que é muito desafiado é que o tempo, às vezes, é capaz de gerar alguns desgastes na nossa identidade. Porque no tempo a gente tem decepção, com o tempo a gente tem frustração. E um pouco mais pra frente vai falar algo ali bíblico, muito direcionado, que Jesus ele vai expulsar um demônio. E aí as pessoas ali, os grandes religiosos, eles viram e falam que ele era o rei dos demônios, Beelzebul, não sei o quê, aquele trem todo. E aí a Bíblia diz logo em seguida, no próximo versículo, que Jesus ele retorna ao Jordão. E o que aconteceu no Jordão? O batismo dele, a afirmação de identidade. Sim. Então, o próprio Jesus voltou para o lugar de identidade quando eles atacaram a identidade dele. Então, qual que é a nossa grande dificuldade nos dias de hoje? E que eu já quero linkar aí com o ponto de aceitação que você trouxe. Nos dias de hoje, a gente tem dificuldade de voltar. A gente é tão perfeito, tão bom, que a gente só vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente. perigoso, né, gente? E a gente não volta. É perigoso demais. Se o próprio Jesus voltou ao Jordão, por que a gente não volta pros lugares onde Deus já reafirmou, onde Deus já afirmou algumas coisas sobre nós? E aí, Cid, algo assim que eu acho que a gente tem que trazer, principalmente sobre a aceitação, o que eu vejo hoje? Nós temos muitas referências. Falo dentro da nossa igreja, né, dentro dos Jovens Sedentos, assim como num contexto, no cenário nacional e até internacional. E aí, aquilo que a gente vê como referência é o que a gente vê como perfeito. Aquilo ali é o modelo ideal, e o que eu tenho que fazer com aquilo? Seguir. Então a gente entende que como referência que a gente faz com ela, a gente segue a referência. E o que eu vejo que tem gerado muito essa crise de aceitação hoje é que, quando nós vemos alguém de Deus, a gente entende que a gente tem que ser exatamente
como aquela pessoa é. Então, se eu vejo que o Damar é de Deus, eu tenho que ter o chamado que o Damar tem, a vida que o Damar tem, as qualidades e os defeitos que o Damar tem. Então, nós estamos vivendo num ciclo aí, não só de referência, mas de imitação. Imitação. E aí, eu até sei que você vai entrar na questão de Paulo daqui a pouco, eu vou deixar isso com você. Mas esse ponto de aceitação, se você for parar pra pensar... E ó, resposta do Espírito Santo. Se você for parar pra pensar, é muito sobre isso, da gente querer imitar até o jeito que o outro faz. Então, olha só, se o Damar pra mim é uma referência, não quer dizer que eu tenho o mesmo temperamento do Damasceno. Não quer dizer que eu tenho as mesmas qualidades, os mesmos dons e os mesmos talentos. Eu admiro o que ele carrega de Deus e o que eu vou imitar? Os princípios bíblicos que ele tem, a postura espiritual, talvez de busca, de oração, de jejum, mas eu vou entender que eu tenho minhas particularidades. E eu vejo que a crise de aceitação tá nisso. A gente abre mão do que nós somos por ver que o outro é bom naquilo que ele faz. E aí a gente já entra em pontos, assim, complicados. E o legal disso aí, a gente falando de crise de identidade, a gente pega desde o mais novo na fé até o mais maduro. Mas quando você vai entrar nessas crises de aceitação ministerial, é diferente porque não é Deus que não me falou quem eu sou. Sou eu que estou abrindo mão de quem eu sou para ser uma versão melhorada que eu vi em alguém. Plus, né? E esse que é o pior, que talvez eu paro de ouvir Deus. Eu não tô naquela caminhada que eu tô com dificuldade de ouvir Deus. Eu parei de ouvir Deus porque eu vi o modelo e eu quero seguir o modelo 100%. Não tô disposto a Deus me revelar algo novo que existe em mim. Sim. E a gente vê também, né, o apóstolo Paulo cheio de discípulos, e ele trazia responsabilidade para si. Ele dizia, né, como a Ana aqui deu a introdução, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. E é essa imitação que hoje eu acho bem perigosa, porque a gente, como a Ana falou, a gente tem as nossas referências. Eu tenho algumas referências que eu sigo, eu falo assim, cara, se eu tiver um pouquinho daquilo ali que aquela pessoa tem. Inclusive, a gente vê Elias e Eliseu, a pessoa anda perto, e é natural, viu, gente? Você que andar muito perto da pessoa, você falar com uma pessoa de vez em quando, você pensar com uma pessoa de vez em quando, porque você anda perto, tá ali adquirindo aquilo que a pessoa carrega. Só que o problema é que a gente está tirando somente o ponto principal aqui. Qual que é o ponto principal? Cara, aquilo lá que a pessoa tem é único para ela. E com Elias e Eliseu aconteceu isso. Elias tinha uma porção, Eliseu tinha um dobro. Se ele tentasse andar segundo aquilo que Elias tinha, ele estava enrolado. Ele não ia conseguir fazer aquilo que ele tinha que fazer. Só que aí o problema que eu vejo é que a gente pega e tenta imitar essa pessoa como se Deus tivesse aquela mesma coisa. Mesma coisa. E aí, se for para pensar, Paulo fala isso no capítulo 11, né, lá de 1 Coríntios, e ele fala sobre isso, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, mas no capítulo 12 ele vem com uma conversa de corpo tem vários membros, e não quer dizer... E aí é muito engraçado, porque se você pega esse versículo isolado, você entende Paulo errado. Você entende que Paulo tá dizendo, não, vão ser todo mundo apóstolo, e se Paulo tá falando para ser imitador dele, ia ser o mundo inteiro apóstolo. Aí todo não. mundo que ouve Paulo Ia faltar um ia ser pedaço. apóstolo. Ia faltar vários ministérios, assim, chamados. Então, só para desconstruir isso que às vezes a gente coloca, né? Então, quando a gente chama vocês para serem imitadores, nós é com aquela confiança de que você tenha temor, de que você caminhe em sabedoria e principalmente em obediência. Isso é o imitar espiritual. Então, ele não fala sobre algo físico, ele não fala sobre algo almático, até porque no próximo capítulo ele vem falando sobre várias características do corpo de Cristo. E ele deixa bem claro que cada membro do corpo ele tem uma característica específica e uma missão muito específica também. E essa questão de imitação, ela é algo assim que eu fico assim assustado. Por quê? E também não só a aceitação, né, gente? A aprovação. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra aprovação e aceitação. Por quê, gente? Se você está em busca, a Bíblia fala que Jesus, ele crescia diante de Deus e diante dos homens. Ele não invertia a ordem. Ele não pegava e crescia diante dos homens, depois crescia diante de Deus. Não. Primeiro ele tinha um crescimento diante de Deus, depois dos homens. Então, o que está afirmando essa passagem? É que também ser reconhecido diante dos homens é importante. É importante eu ser reconhecido diante dos homens. É importante as pessoas entenderem que eu sou uma pessoa de Deus. É importante, desde que eu não inverto as ordens. E aí, o que eu vejo hoje, gente, o que eu estou vendo assim, principalmente relacionado à aceitação na nossa geração, que é perigoso, por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje em dia, você vai pegar o Instagram do jovem e você entra no Instagram da pessoa. Quando você entra no Instagram da pessoa, lá tá assim a foto de perfil, você não sabe quem que é. E o feed não tem nada. E a pessoa ela começa a adaptar-se a um feed zero, que eles estão falando que é uma tendência para os próximos anos. Ou então ele cria um Instagram onde ele vai ter somente os íntimos dele ali, cria esse Instagram, que eu não tô falando que é um problema você ter o seu, como é que chama? Daily, sei lá, um negócio. Acho que é daily. Isso. Tô na época do Eu não privado. sou contra, eu não sou contra você ter isso, obviamente, você faz o que você quiser, mas eu tô falando assim, o ponto em que
a gente quer tanto ser aprovado pelas pessoas que a gente começa a se esconder de outras. Então, se eu me posiciono, gente, eu percebi nos últimos tempos, né? É que se você se posicionar, obviamente você vai perder seguidor. Jesus, ele mostrava isso com a vida dele. Inclusive, teve um tempo que ele estava falando tão, o pessoal falou assim, nossa, que discurso pesado, eu vou cascar o fora. E Jesus vai e fala assim, olha, vocês não vão embora também, não? E aí Pedro, como sempre, levanta, né? É sempre Pedro. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Por que que a gente vai fugir disso aqui, sendo que é a única realidade que nós temos? E aí o problema que eu vejo é o seguinte, a gente tenta fugir tanto, tanto, tanto de... Na verdade, a gente tenta agradar tanto, tanto as pessoas que a gente acaba fugindo daquilo que Deus tem para nossas vidas. E o lembrete, né? Obviamente, vocês podem até discorrer sobre isso. É muito difícil você andar segundo a sua identidade, agradando a Deus e conseguir agradar todo mundo. Um ponto até se você começou a se questionar, se você tá andando assim na sua identidade, começa a perguntar se você agrada a todos. Se ninguém se desagrada, fica triste, chateado, nervoso com você, provavelmente você está abrindo mão da sua identidade em alguma parte. Sim. Porque é muito difícil. Um ponto que você falou ali que foi importantíssimo é: eu quero tanto imitar alguém para ser aprovado, aceito por ela, e eu faço isso estando perto dela. Então eu falo a mesma coisa, eu penso a mesma coisa. Mas se você parar pra pensar que o seu relacionamento inicial, primeiro, tem que ser com Deus, Aham. tem que ser com o Espírito Santo que está em você e é uma pessoa que quer se relacionar, é normal que esse Espírito Santo te provoque essas mesmas reações. Sim. Então, pensar do jeito que o Espírito Santo está pensando, Uhum. agir do jeito que Jesus agiria na Terra, e esses que vão ser os pontos que vão começar a entrar em conflito com as pessoas na Terra. Porque às Sim. vezes a pessoa vai estar esperando de você uma atitude e o Espírito Santo vai estar requerendo de você outra atitude. E é um outro ponto, assim, que eu vejo até desse feed zero, né? Que você fala dessa nossa geração, a gente tem que entender que isso vai só piorando. A tendência Uhum. disso é uma repercussão maior. Um grande problema que eu vejo, assim, principalmente, né? Tirando, assim, tentando não espiritualizar demais, mas é que quando você tenta demais seguir alguém, imitar alguém, aquilo que a pessoa tá fazendo, você pode ter certeza que aquilo que você foi chamado para fazer não tá sendo feito. Então, Sim. existe uma carência, assim, na sociedade, porque você foi chamado com um propósito. É Todos nós verdade. somos chamados com um propósito específico. Uhum. Quando nós abrimos mão disso, existe uma carência, assim, na sociedade. Uhum. E é até um exemplo que teve um dia que uma jovem veio, né, conversar comigo, que ela era muito triste, porque ela não tinha aquelas características evangelistas, sabe? De chegar, de abraçar, de abordar. E eu fiquei só ouvindo ela e não sei o que, aquele trem todo. E eu sei que essa jovem, assim, né, pela caminhada que eu tenho com ela, que ela tem, assim, ela caminha nos dons proféticos de forma Uhum. muito sobrenatural. E aí eu fui deixando ela falar, e depois ela veio me contar um sonho que ela teve, onde o dedo dela, esse aqui, era cortado. Eu falei, nossa, você Nossa. tem sua resposta. E aí, né, pra quem não sabe, né, simbolicamente, nós falamos que esse aqui é o mestre, né, o pastor, o evangelista, o profeta e o apóstolo. E aí eu falei, olha, então vamos lá, vamos começar do início. Isso aqui tá mostrando muito um dom profético seu que não tá sendo utilizado e de alguma forma, É. cara, tá morrendo. Uhum. O seu ministério profético tá morrendo. E por que tá morrendo? Porque você tá buscando ser evangelista. É. Aonde que Deus chamou pra ser evangelista? Se você quiser ser evangelista, nós vamos ter uma carência hoje na igreja e nos jovens sedentos, uma carência Sim. profética. Ah, mas é uma pessoa só. Carência profética. E Carência. aí, hoje, nós vemos uma carência em qualquer área. Carência profética, carência de pessoas pra cuidar, carência de evangelista. Porque tem evangelista querendo ser pastor, tem evangelista querendo ser mestre, tem evangelista querendo ser profeta, e tem profeta querendo ser evangelista. Tá aquela bagunça, sabe? Sim. Então, eu não sei qual a necessidade. Eu posso ser amiga de uma pessoa igual os meninos aqui. Nós temos, assim, pontos, né, bem particulares, somos diferentes e conseguimos ter uma amizade espiritual. Então, eu vejo muito que vai também pela amizade. Ah, mas minha amiga tem facilidade em abordar, em conversar, quero ser igual. E aí, cara, a gente vê muita coisa morrendo. Então, uma grande preocupação que eu tenho, assim, na nossa geração atual, porque as carências que nós vemos é por falta de posicionamento de alguém. Uhum. E talvez não é porque essa pessoa não se converteu, ela tá convertida, tá dentro da igreja, posicionada, com princípios, mas ela tá no lugar errado. Nossa. E aí, às vezes, ela sabe que ela tá no lugar errado, porque a gente tem aquela sensação, Uhum. cara, eu não me encaixo, eu não consigo abordar, eu não consigo trazer, eu não consigo ter isso. É igual me colocar eu e o Anjinho pra
pra evangelizar. Eu vou sair de lá frustrada se eu não entender meu chamado. Ele Porque é o cara, bom. ele tem um dom e Tem. eu tenho, assim, meus dons. Lógico que eu tenho que fazer aquilo ali porque é um chamado, né? O ID é um Uhum. chamado geral. Mas eu não tenho aquela qualificação igual a gente tem. Então, quando a gente sabe onde a gente tá, cara, a gente não se frustra com isso, não tenta entrar nesses pontos. Então, eu vejo que muita carência que a gente tem na geração hoje, atualmente, é por falta desse posicionamento. E não é posicionamento espiritual, Sim, posicionamento de identidade. identidade. Então, é um dos pontos, assim, que eu vejo um grande problema. Um grande problema, isso aí que você falou. E, inclusive, gente, ó, nós vamos tratar esse problema específico no On Fire, tá? Só para você entender o nível que vai estar lá essas coisas, porque a gente não vai deixar vocês dessa maneira. Mas avançando, eu vejo, você falou um pouco sobre o medo de se posicionar. E eu vejo assim, pô, velho, se eu me posicionar, nossa, o que que fulano vai pensar de mim, mano? Nossa, e agora? E agora? Será que eu vou ficar fora do time? Eu vou ficar fora? Cara, e eu vejo que se a gente, na verdade, não se posicionar, a gente começa a falar igual aqui, tudo começa a ficar uniforme, entendeu? Tudo começa a ficar igual, não tem espaço para criatividade, não tem espaço para Deus agir. E Deus, ele não é um Deus monótono, né? Deus não é um Deus que fica somente assumindo somente um local, uma posição, não. Ele, na verdade, especialista, Jesus, especialista em se posicionar e sem medo de perder seus seguidores. E ele mostra com a vida dele o que é de fato ser um filho de Deus. Uhum. E aí um problema que eu vejo na nossa geração, gente, é que eu amo também falar sobre isso, é a nossa paternidade. O porquê, né? Que às vezes parece que a nossa geração tá tão assim, buscando alguma coisa o tempo todo, porque elas não tiveram pai em casa. Eu tô falando da figura masculina aqui, também é algo que o pastor gosta muito de falar. Mas queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Aonde, gente, que essa falta que tem dos pais, que eu falo aqui na Terra, pode influenciar também a gente conseguir enxergar Deus como pai, porque a identidade é uma via de mão dupla. Deus me enxerga como filho, eu sou filho através de Jesus Cristo, mas tem essa barreira de eu conseguir ver Deus como pai. E pela figura paterna, talvez, que eu tive em casa, pai pode ser um problema para mim, entendeu? Queria que você até falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Já estamos quase caminhando pro fim, gente. Tá gostoso, mas nós precisamos caminhar pra gente conseguir pegar essa causa e para você começar a orar a partir de hoje sobre isso, pra gente chegar num on fire bem alinhado. E é algo bem presente. Você perguntar para um jovem que acabou de se converter se ele não tem nenhum problema com os pais dele, ele vai olhar no seu olho, começar a chorar, talvez. Meu E pai vai falar sumiu. assim, cara, essa é a maior complicação. Aham. E nem sempre é porque o pai não está em casa. Talvez foi o convívio que ele teve que destruiu essa figura paterna. Talvez foram os exemplos negativos que ele teve que destruiu isso daí. Sim. E eu gosto de reforçar muito, primeiro, que nós somos a geração que está mudando isso. Porque Uau. os nossos filhos não vão sofrer aquilo que nós sofremos. Amém. Então, independente de qual foi o trauma que passei com meu pai, passei com aquelas pessoas que cuidaram de mim, nós estamos nos dispondo a serem transformados por Deus para a gente não ter que passar isso para os nossos filhos. E as pessoas, os jovens até projetam isso na gente, né? Como se a gente fosse pai deles. É Assim. verdade. E é algo geracional. É algo que você tem que trabalhar muito para mudar numa geração. E aquele detalhe, é algo que durou uma vida. Talvez o jovem chegue na igreja com 15 anos, 18 anos, 20 anos. Não é com um culto que isso muda, É, É. mas é em um culto sim. que começa a pensar diferente, a Uhum. acreditar que Deus é pai e que pai é bom. De Sim. que essa ideia de que eu sou filho de Deus, não vou ser um filho de Deus que é castigado, que é Uhum. oprimido, que tem que sofrer e aquele negócio todo. E eu vejo muito isso, um plano do inferno de destruir as coisas que nos ajudam a identificar quem Deus é. Então, se Deus se identifica como um pai e reconhecer Deus como um pai faz toda a diferença, o que que tem um ataque do inferno? Em cima dos pais. Sim. Porque Na aí já paternidade. gera aquele bloqueio. Não, Deus é pai. Então Deus não é legal. Deus não. Deus ele te trata como filho. E esse negócio de tratar como filho não é bom, porque meu pai ele não me tratava bem nessa situação. Sim. E eu vejo que um detalhe, assim, que a gente diria um detalhe, mas um detalhe grande, quando você passa essa barreira, não do eu fui curado, mas de que eu posso ser curado. Eu posso ver Deus como um pai e Sim. isso pode ser algo bom. Aham. Essa é uma barreira que divide muito a sua caminhada com Deus. Sim. Porque aí você para de querer ser um empregado de Deus. Então, Deus Uhum. vai me pagar salário, Deus vai me dar recompensa. E Isso. eu Esse que é entro. o pessoal das igrejas hoje no Brasil busca muito. Eles buscam o quê? Como se Deus ele fosse só te premiar, entendeu? Tipo assim, É, eu vou fazer isso aqui pra Deus porque se eu não fizer, acabou. Tô enrolado. o evangelho da performance, É isso. talvez.
E, cara, o relacionamento genuíno de um filho com um pai é o dia que você tiver mal, você chegar lá e falar, Uhum. cara, tô mal. E E aí? o que que você tem a me oferecer? Não tenho nada. Trouxe nada pra E mesa. o senhor, como meu pai, sabe que como filho, às vezes eu não vou ter nada pra oferecer. Mas Uhum. eu vou estar precisando de um tanto de coisa que você sabe, um tanto de Sim. coisa que você tem. Uhum. E esse relacionamento de confiança, de talvez chegar lá e só entregar os pontos, é algo que faz muita diferença na caminhada pra você permanecer firme nela. E a gente precisa entender isso, gente, urgentemente. Tudo isso aqui que o Damasceno falou. Por quê? Porque se a gente não projeta em Deus a figura de um pai, a gente vai achar que ele é o nosso chefe. Isso é perigoso, perigoso. Inclusive, Ana, eu queria que você falasse um pouco, porque eu vejo que as meninas, principalmente, elas sofrem muito com isso. Pelo fato de que elas não tiveram esse contato com o seu pai, e a gente está tentando reconstruir isso em Deus. De alguma maneira, a gente vai reconstruir isso em Deus, e com o tempo que a gente vai reconstruir isso em Deus. E a gente vê as meninas agora sofrendo um pouco sobre isso, porque elas começam a projetar em outros homens, outras coisas, e pelo fato de não conhecerem a Deus de verdade, acabam se frustrando e frustrando muito. É, a questão dessa orfandade, assim, do lado, né, das meninas, eu acompanho, assim, graças a Deus eu tive um pai presente, então eu consigo ver alguns privilégios nesse Aham, sentido, e aí eu consigo enxergar também um paralelo, assim, com várias, na verdade, igual o Damasceno falou, a maioria, hoje se a gente for para pensar, não só dentro da nossa igreja, aham, dentro, né, da nossa liderança, assim, mas são meninas que refletem muito isso nos relacionamentos. E aí é onde a gente se preocupa muito. Por sim. quê? É igual a Damasceno falou, nós esperamos que realmente nós sejamos a geração que Uhum, vai acabar com esses, né, com tudo isso que estava vindo, acabar com essas repercussões. E aí nossa preocupação é essa, de realmente quebrar esse ciclo na vida dessas meninas, porque você gerar essa figura de pai na vida dos homens, das pessoas que ela querem se relacionar, é perigoso. Porque quando ela tá carente, ela vai para qualquer um, ela não olha os princípios daquele homem, ela não olha quais são os interesses, né? Quais são, assim, perigoso, é. o chamado, o ministério. Então é como se ela se entregasse para qualquer um, porque ela quer receber aquilo que é muito fácil de receber. Sim. Então eu vejo que, assim, principalmente também o que a figura de um pai traz, para mim seriam duas palavras, assim, chaves, é segurança e direcionamento. E é Uhum. Uhum, onde a gente vê muito problema. Pessoas mal direcionadas, elas não sabem o que fazer, para onde ir, é. e a gente vê muita gente parada no lugar. E é por isso. Às vezes, quando a gente. Logicamente, eu falo isso. Enquanto Deus não me dá um comando de ir, ou enquanto eu não consigo escutar a voz de Deus falando, ó, faça isso, vai para tal lugar, vai para o outro, eu fico permaneço no lugar que eu tô. Problema. Vem as pessoas do lado de fora, enquanto elas não ouvem esse direcionamento de Deus, Uhum, elas não conseguem sair do lugar, sim. entendeu? Então eu vejo que é uma grande, assim, dificuldade, principalmente em níveis de segurança também, que Uhum, são pessoas inseguras, autossuficientes, e aí com isso, cara, é totalmente contrário ao reino, porque o sim. reino, ele quer que você se entregue totalmente. A Uhum, autossuficiência, assim, ela não é convidada para estar no reino de Deus. Muito pelo contrário. Porque nós temos que negar a nós mesmos. É abrir mão. O que significa negar? É abrir mão do que você pensa, do que você sabe. É você se ver vulnerável no mundo espiritual. sim. E É. uma menina que foi abandonada por um pai ou que não teve a presença de um pai, ela não quer se ver vulnerável de novo. Já Uhum, foi vulnerável a vida inteira. Nunca teve a presença de um homem ali de segurança, direcionamento. E aí, do nada, ela tem que escolher ser vulnerável, sim. porque o evangelho é muito sobre isso. De você abrir mão, é como se você tivesse ali, Deus, a partir de agora é o Senhor que vai construir. Então, Uhum, essa dificuldade eu vejo, né? Até para as meninas falarem assim: não, agora sim, vou abrir mão de tudo que eu sei. Poxa vida, custou chegar ali, é. né? Os trancos e barrancos. E agora que chega, ela tem que escolher ser vulnerável. Mas a chave é essa: E, ser vulnerável para chegar E nesse ponto. Deus é o único que pode Com certeza. reconstruir isso, É. entendeu? Deus é o único que consegue, por ser o nosso Criador, Ele é o único que consegue tocar na nossa identidade, né? E às vezes a menina teve dificuldade de ouvir que ela é uma filha amada, não recebeu um abraço do pai. Ele vai tentar projetar isso naturalmente em outras coisas ou outras pessoas. E eu acho que a gente, né, como geração mesmo, gente, igual você que está ouvindo a gente aqui, presta atenção, isso não é um problema seu, tá? É um problema geracional. E, obviamente, a gente vai começar, como o Damasceno falou aqui, tratar no on-fire. É algo que a gente viu como urgente, nós vamos fundo, na raiz do problema, porque a gente precisa tratar isso. E, cara, uma coisa que eu vejo, eu queria até que vocês falassem bem brevemente, o que vocês acham que falta? Falta mesmo, para nossa geração entender, assim, cada um, na verdade, né? Entender quem nós somos, entende? Aqui eu não estou falando dos sedentes em si, mas fala assim, nossa, se o Cid entender quem ele era, quem ele foi, quem Jesus criou ele para ser, o que vocês acham que pode mudar na nossa geração de
de avanço mesmo do reino de Deus aqui em Contagem, do reino de Deus na nossa geração, até mesmo nas redes sociais. Eu falo assim, num contexto um pouco mais amplo, não saindo somente, né, no contexto de igreja, que inclusive eu acho bem perigoso a gente tratar a nossa identidade como se fosse algo preso ali dentro das quatro paredes, e quando sai lá fora, você não consegue exercer aquilo que Deus te chamou para ser. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Como que o jovem, o que que vai acontecer se a gente entender isso? E a gente vai buscar entender lá no On Fire. Eu posso até dar um exemplo claro, que a Bíblia fala assim que a verdade ela liberta. Sim. Então, você vai conhecer a verdade ela vai te libertar. Aham. Eu diria para você que a gente ia ver muito mais liberdade pro evangelho do que o que a gente vê hoje. Sim. Porque dentro da igreja, eu me comporto de uma maneira, eu penso de uma maneira, porque eu acho que dentro ali as pessoas me veem de determinada forma. Uhum. Quando eu saio dali, aí eu já tenho mais restrições de pensamento, de comportamento, de ação, por causa daquilo que as pessoas estão pensando, ou vão pensar, ou o que for. Uhum. E aí, quando se firma alguém bem decidido, determinado, sem medo de ser feliz, vamos dizer Sim. assim, essa pessoa acredita que ela vai carregar uma liberdade do evangelho, Uau. que é daquelas de quem ora por cura, e se a pessoa não for curada, ela não vai voltar para casa em crise. Em crise, é. É Que daquela, acontece muito, né? é daquela que vai pregar o evangelho, vai falar do amor de Jesus para alguém, e se aquela pessoa não aceitar isso, ela não vai voltar para casa triste ou vai sair declarando maldição em cima das pessoas. Uhum. Por quê? Porque ela já está muito bem firmada naquilo que Deus já trouxe. E eu diria assim, um ponto que falta muito para a gente ter essa liberdade seria a exposição. Eu vejo assim que uma barreira que se tem para a gente descobrir de fato o que que seriam os jovens todos bem direcionados, com identidade, comportamento, rebentando em todos os cantos que eles estiverem, é a exposição que falta a Jesus. Nossa, Então, muito forte. falta aquela exposição de permitir Deus entrar no que tem que entrar, mexer no que tem que mexer, descer na casa do oleiro e falar assim: Deus, eu sei que tem coisa errada, então arruma. Ao Uau. invés de ficar tentando maquiar, tá sempre bem, tá tudo sob controle, eu não sou o pior de todos, tem gente pior que eu, tem gente que peca igual a mim. Sim. Vou te falar. É, eu diria assim, uma palavra seria frutos. Eu acho Uhum. que o que talvez nós teríamos, o que com certeza nós teríamos mais é frutos, até porque a Bíblia deixa bem claro que aquela árvore, né, que não tiver frutos será cortada e Cortada. lançada ao fogo. E aí, Ana, mas qual que é o caminho para dar frutos? Eu acho que é você ver que os frutos não são só aqueles que são vistos. Uau. Então, cara, uma coisa que mexe muito comigo é uma pessoa que ela tem a coragem e a capacidade de se levantar com uma pessoa do bastidor com tranquilidade. Igual tem uma jovem que tá até aqui com a gente hoje, mas que por muito tempo a gente conversava, assim, eu posso falar, né? Eu eu Pode. expor ela. Por um tempo ela era da dança, sabe aquele trem todo? Eu tenho 1 minuto, Aham. né? Posso falar em 1 minuto? Pode? E aí ela era da dança, aquele trem todo, e eu ficava só observando ela. Por quê? Uhum. Eu via ela fazendo coisas com tanta excelência fora daquele lugar que ela estava. E aí eu ficava só ali observando e tudo mais. E aí teve um evento da dança, que vieram os meninos de longe e tal, aquele evento, né? E sabe que onde que essa menina ficou? Ficou lá na porta, gravando as coisas e recebendo o pessoal. Eu falei, não faz sentido. É. Se uma menina tivesse um chamado desse, com potencial de equipe daquela, o mínimo que ela faria é estar lá dentro com aquele povo. E eu lembro que a gente conversando e tudo mais, falei, cara, deve ter alguma coisa aí dentro que você gosta de fazer e que não é pecado você fazer. Você não precisa estar por aqui sendo vista pra você gerar algo de Deus. Uau. E eu lembro que desde o dia que ela tomou uma decisão assim, ela entrou, né, nos bastidores mesmo ali. E eu vi, não eu vou falar assim, questão até da igreja, assim, da comunicação, da mídia crescendo por um posicionamento dessa pessoa. É Uhum. verdade. Então, a partir do momento que ela se posicionou, tipo assim, não, eu vou encarar isso aqui porque é isso aqui que eu fui chamada pra ser. Eu não vou estar em cima de um altar, talvez eu não vou estar diretamente lá expulsando demônios, né, discipulando pessoas Uhum. diretamente, mas, cara, ela fez a diferença. Então, eu acho que esse é o grande diferencial, os frutos que podem também ser gerados nos bastidores. Porque a gente acha que fruto é só aquilo que é visto. Então, a pregação, é que uma pessoa se converte, ou que uma pessoa isso e aquilo. Cara, Perigoso, mas é toda isso. uma construção de um ambiente, de um contexto, isso é fruto. Então, acho que nós teríamos hoje frutos em áreas que nem foram descobertas ainda da igreja. Uhum. Então, áreas de comunicação, até das artes mesmo. Coisas nesse sentido que tem pessoas que estão escondidas com medo de expor um dom e um talento que Deus deu pra ela. Uhum. E aí nós estamos carentes desses frutos dentro hoje do nosso convívio, assim. Sim. E, gente, isso aqui é o que a gente vai tratar no On Fire, tá? Ó, Cid, faltou, você me encheu de dúvida. E agora, como é que nós vamos fazer? Você vai abrir uma caixinha de perguntas para me responder? Não, nós não vamos.
nós estamos criando expectativa para o que vai acontecer no dia 18 de abril, tá? Vai ser algo surreal que vai acontecer. E eu queria até que vocês falassem um pouco da expectativa que vocês estão sobre o On Fire. A gente tem um tempinho aqui ainda para vocês falarem sobre isso. Fala da sua expectativa, Damal. O que você está esperando? O que Deus vai fazer com a gente ali na igreja e aquilo que Deus vai derramar sobre os jovens sedentos. Rapidão. O último On Fire, ele foi marcante em vários aspectos e não tem como começar falando desse sem lembrar do último. A gente saiu É, dele com a certeza de que tinha mais coisa para acontecer. nossa. A gente saiu feliz pelas coisas que Foi, aconteceram. gente, foi uma fase assim que a gente terminou o evento e falou assim, Jesus, mas tá faltando um pedaço, não foi? A gente ficou assim, falta um pedação, Um Senhor. O baita de que um que tá pedaço. acontecendo? Faltou mesmo. E assim, nós com certeza carregamos essa expectativa do último para cá, mas com algumas atualizações bem específicas. Aham, Assim, eu acredito muito por esse evento ser um dos eventos mais esperados pelos jovens, um dos eventos que eles mais se envolvam, mas um dos eventos também que tomara que eles abram mais o coração. sim. Porque eu vejo assim, o crescimento que Deus tem para trazer para os jovens é um crescimento que não vai ser aquele crescimento de movimento. De que eu caí, eu chorei, eu É, orei, eu expulsei, mas eu cresci, uau. eu fui moldado, eu fui transformado e Sim. nunca mais voltei a ser aquele que eu era antes. E Uhum, assim, a expectativa que eu tenho é mais uma expectativa de edificação uhum. do que aquela expectativa de aparência, assim. Sim, sim. Sua Oh, expectativa, minhas Aninha? expectativas, eu acho que o On Fire por si só já foi um presente, assim, para nós, de tal Graças a forma, Deus. porque são dias, assim, que parece que são muitos, em 2 dias parece que acontece tanta coisa, mas eu acho que é principalmente pela porção que Deus derrama sobre nós, principalmente por conta da liberdade que a gente gera ali, enfim. Uhum. Tô com expectativas altíssimas, principalmente pela temática, quem me conhece sabe. E eu acredito, assim, que nós vamos sair diferentes, assim, do que nós somos, até porque não é impossível você entrar num fight da mesma forma. Sim, Você sai verdade. impactado por algo que você ouviu, algo que você viu. Eu acredito que nessa área aí nós vamos ter grande diferença, assim. Não falo só no contexto de igreja, mas na nossa vida profissional, acadêmica, Amém. de Hum. pessoas posicionadas e que geram algo mesmo. Pessoal, assim nós chegamos no final. Fala assim, fala só vocês dois. Ah. Só pra me sentir no silêncio. E você que ficou aqui até o final, agradeço você pela audiência, tá? Já vou pedir você para curtir, compartilhar com o amigo lá da igreja, também pode ser com o amigo que você está pensando em levar. Inclusive, esqueci de falar é que, gente, você está proibido de chegar lá nesse evento sem levar um amigo com você. Por favor, nós não estamos fazendo evento somente para nós mesmos. Como eu falei aqui, o evento em si e a temática que nós vamos tratar é algo geracional, então encaixa para todo mundo. E não me venha com seus amigos de outra igreja. Posso levar? Cid? Pode, mas por favor, seja intencional e evangelístico. Traz gente para cá, entendeu? Traz gente porque nós sabemos aquilo que Jesus vai fazer. E para você que ficou aqui até o final, tá? Daqui a pouquinho nós vamos liberar as inscrições do On Fire. Aê! Daqui a pouquinho. E você, olha só, você, eu tenho um copinho aqui na minha mão. Mostra o copo de você, gente, ó. Não é black. Você mostra para aquela câmera lá, eu mostro pra essa Ah, aqui. tá. Foi mal, pessoal. Ah, nós vamos sortear um copo. Nós vamos sortear um copo desse aqui para os primeiros 30 inscritos. Se você for um dos primeiros, você vai concorrer a um copo desse maravilhoso aqui, tá bom? Que é sensacional, tá? E também, gente, outra novidade aqui, que eu já tô quase fechando. A Portais Story vai estar de volta Opa! Graças a aqui Deus. no Sedentos On Fire em 2025. Então nós estamos muito animados com aquilo que Jesus vai fazer. Daqui a pouco você vai estar acessando o site aí, você vai ver tudo aquilo que a gente tem disponível. E assim, gente, agradeço muito vocês, né, por esse tempo novo, por aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Dá um tchauzinho pra galera aí e já convido o pessoal para vir para On Fire. Venham para o On Fire, Te espero aqui, hein? salva na agenda. Na verdade, não é dia 18, não. Dia 17 eu já tô te esperando já, É ok? verdade. Para você não se É o atrasar. esquenta. Nós não vamos aceitar jovens atrasados lá, porque vai ser um dia intenso, um final de semana intenso, e nós esperamos você e a pessoa que você vai trazer para vir junto com o Fire com você. Nós nos vemos em breve. Tô com o coração cheio de expectativas e espero que você também. Até mais. Tchau. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, Tchau, tchau. tchau.